Meu coração não fez um convite descuidado ou impensado. Nossa mensagem hoje, ela tem como título O Homem e o Diabo no Banco dos Réus. Quem é o culpado? O homem e o diabo no banco dos réus. Quem é o culpado? Você já deve ter ouvido pessoas dizerem a seguinte coisa: foi o diabo que me tentou a fazer isso. Foi o diabo que fez isso. Ou então você mesmo já culpou o diabo por lutas ou problemas que você está passando. Meu irmão, é a batalha espiritual. Já deve ter feito isso também. O diabo quer me derrubar. Mas foram escolhas suas, coisas que você mesmo fez. E aí você fica culpando o diabo pelas tuas culpas. Aí você pode até brincar e dizer assim: a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Se eu quiser botar no diabo, é porque é minha, e eu boto. Ok, mas não vai resolver teu problema. Será que o diabo ele é tão culpado assim, de toda a maldade que a gente vê no mundo? Vamos fazer o seguinte, vamos lá voltar ao Éden, e depois a gente vai para Apocalipse. A gente vai para o início e a gente vai para o fim. Vamos lá para Gênesis 3, para a gente ver uma narrativa onde o homem não tinha ainda em si a natureza do pecado, sendo escravo dessa natureza. O homem era relativamente livre e escolheu dar ouvidos ao engano. Escolheu se permitir ao engano. E nessa mesma condição, Deus, o rei absoluto desse cenário, começa reinando, criando todas as coisas, fazendo aquilo que a gente entende, que o texto diz, o muito bom de Deus. Deus viu tudo o que havia feito e viu que era muito bom. E aqui temos então um personagem surgindo no capítulo 3, verso 1, que diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Um dos ataques aqui é a consequência da tua escolha, que o pecado diz que é a morte, não é a morte, é mentira de Deus. Deus está mentindo para você. Se você escolher pecar, você não vai ter consequência nenhuma não. Você está mentira sua. É mentira de Deus, mentira de Deus. E aí, ele vai dizer, ok, é mentira por quê? Aí ele vai dar razão. Satanás vai dar razão. Verso 5. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus tem medo da liberdade de vocês. Deus tem medo que vocês sejam livres para escolher. Deus tem medo de perder o cargo dele para vocês. Verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ao ouvir a voz de Deus, ao invés de correr para a misericórdia de Deus, eles correram da justiça de Deus. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou. Ela aqui reconheceu o engano. E eu comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Este quem? O descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça da serpente. E você quem? A serpente, lhe ferirá o calcanhar. Isso se cumpriu na cruz. Cristo pisou a cabeça de Satanás, mas mesmo assim Satanás ainda feriu Cristo mortalmente na cruz, ao ponto de ele morrer, porém vencer a morte ao ressuscitar. E a mulher ele disse: aumentarei em muitos sofrimentos da tua gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Você vai lutar com a terra, lutar pela vida, brigar pela vida. Você vai lutar para sobreviver. Você vai brigar com a terra e ela vai brigar com você, até o ponto que ela vai vencer. E você vai voltar ao pó, porque do pó você saiu. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida. Essa árvore ela desaparece, só aparece lá em Apocalipse. A gente vai ver ela mais à frente nas mensagens. E tome da árvore da vida, coma e viva eternamente. Ah, mas não é o propósito, não é que ele viva eternamente? Que ele viva eternamente conectado com Deus. Não que ele viva eternamente desconectado de Deus. Pois é um estado de alienação, de autodestruição eterna. E Deus não queria isso para o ser humano. Por isso que Deus põe a morte diante de nós, para nos lembrar que precisamos resolver nossos problemas antes de partir. Verso 24: depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos voltar lá para agora Apocalipse 20. Nós vimos em Apocalipse 19, verso 19, a seguinte coisa, só para a gente se situar no contexto. E vi a besta e os reis da terra. Vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos. 3 personagens estão presentes aqui. A besta, que é o anticristo, os reis da terra, os seus exércitos, os exércitos dos reis da terra, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Exército contra exército. A gente viu semana passada. Mas a besta foi presa. Com ela, preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Então nós temos o quê? Os reis da terra, os exércitos dos reis da terra, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta foi lançado no lago de fogo. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Quais outros? Os exércitos. Certo? Dando uma linha de continuidade na narrativa, nós entramos no capítulo 20, verso 1. Então, ó a ideia de continuidade. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Lembrem que anteriormente, quem foi lançado no lago de fogo foi a besta e o falso profeta. E os reis e os seus exércitos foram destruídos. Mas no lago de fogo foi lançado a besta e o falso profeta. Agora entrou a terceira figura. Lembra que são 3? A terceira figura que é o dragão.
O dragão, a antiga serpente, Gênesis, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Porque ele faz referência a uma sequência de nomes. Porque é como se ele estivesse anunciando o motivo da condenação. Ele é o dragão, esse poder que governa. A antiga serpente, o enganador, que é o diabo, o adversário. Satanás, o acusador. Essas são as várias acusações contra Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou o abismo, e pôs selo sobre ele, dizendo que só uma pessoa pode abrir de novo. Para que, porque ele fez isso? Não mais enganasse as nações. Até quando? Até se completarem os 1000 anos. Depois disso, depois de quê? Dos 1000 anos, é necessário que ele quem? O diabo, seja solto por pouco tempo. É necessário que ele seja solto por pouco tempo. Guarda essa informação no teu coração. O termo que a gente vai perceber mais frequente é o termo enganador nesse texto. Quando que ele é solto? Ele foi preso por quê? Ele foi preso para não enganar. E ele é solto para quê? Vamos lá agora para o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo? O texto diz: e sairá para enganar as nações. Por que ele foi preso? Para não enganar as nações. Porque ele será solto para voltar a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, ou seja, em toda a extensão do planeta. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. O termo enganador é a tônica desse texto. É a característica principal do ministério de Satanás nesse mundo. Nós vimos que o falso profeta e o anticristo, a missão deles é seduzir. O dragão, diabo, Satanás, a missão dele é enganar. Nós vimos lá em Gênesis que o que ele fez, segundo o que a mulher acusou, é que ele a enganou. A tônica de todo o Apocalipse é de que o diabo é o enganador. E basicamente esse trecho das Escrituras é um dos trechos mais debatidos da história da igreja, um dos mais debatidos. Por quê? Porque ele possui algumas visões, basicamente 2 principais visões, que se propõem a explicar o que esse texto significa. A primeira delas é a posição amilenista. A posição amilenista é aquela que crê que este milênio ele não é literal. Ele é espiritual. O entendimento é de que o que esse texto está descrevendo é apenas uma ilustração do que aconteceu na cruz, onde Satanás foi amarrado para não enganar, para que a obra de Deus pudesse alcançar o povo, para que o povo pudesse ser salvo sem enganação. Esse é um ponto. Existem várias explicações do porquê se acredita nisso. A principal é aquele texto que diz que o diabo, que Jesus ele vai amarrar o valente para saquear o valente. Eu respeito as pessoas que pensam dessa forma. Eu entendo que existem suas razões para isso. No entanto, em particular, eu não entendo que essa percepção esteja correta. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu sei que eu poderia, se eu realmente acreditasse na outra, eu poderia passar a mensagem inteira mostrando para você por quê. E os que acreditam nisso, respeito perfeitamente, essas pessoas são irmãos em Cristo nossos. No entanto, em particular, eu não acredito nessa espiritualização do milênio.
e sim que o milênio é algo literal e acontecerá da forma como está descrito. Por quê? Quais as razões, pastor? Primeiro, se Satanás está preso na era da igreja, para não enganar, por que ele continua enganando? Vamos pensar. Por que Satanás é preso? Ele é preso para não enganar as nações. E o que ele está fazendo no mundo hoje? Enganando as nações. Então, se eu digo que esse texto significa que Satanás foi amarrado por causa da cruz, eu estou afirmando que hoje Satanás está preso e não pode enganar as nações. Mas não é o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que Satanás será amarrado para deixar de enganar as nações. E será necessário libertá-lo para que ele volte a enganar as nações. Por um objetivo que a gente vai ver mais para frente. Segundo ponto. Como o texto diz que claramente que ele é preso para não enganar e solto para voltar a enganar, o motivo da prisão é cessar o engano. E o motivo de soltá-lo é que é necessário soltá-lo para voltar a enganar. Uma das explicações é a seguinte: não, ele engana somente os incrédulos, ele está preso para não enganar os crentes. No entanto, o verso 7 a 8 nos diz que ele será solto para enganar as nações. E se ele hoje está preso para não enganar os crentes, não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o alvo são as nações, não os crentes ou incrédulos, são as nações. Quando a Bíblia se refere ao agir de Satanás, na era da igreja, na era que nós vivemos hoje, alguns textos afirmam sobre o ministério de Satanás no tempo de hoje. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Outro texto diz que ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Coríntios 5, 8. Outro texto diz que ele lança armadilhas para pegar cristãos que não vigiam. 1 Timóteo 3, 7, 2 Timóteo 2, 26. Outro texto diz que ele age na vida dos que vivem em desobediência. Efésios 2, 2. Outro texto diz que ele é o Deus deste século. 2 Coríntios 4, 4. Outro texto chama ele de o príncipe deste mundo. 1 João 12, 31. Outro texto chama ele de príncipe dos poderes do ar. Efésios 2, 2. E o seu exército, os demônios, são chamados de exércitos espirituais da maldade. Efésios 6, 12. Por esse motivo, nós entendemos que se Satanás faz tudo isso na era presente, ele não está amarrado. E se ele está amarrado, segundo o texto de Apocalipse 20, ele está amarrado para não enganar mais. Então, como é que ele está amarrado e fazendo tudo isso? E se ele está amarrado para não enganar as nações, por que ele continua enganando? Estão entendendo a lógica? Não faz sentido. Outro ponto é que o fluxo natural da narrativa não nos permite espiritualizar esse trecho. Por quê? Porque se você observar, existe uma continuidade. Não é um prelúdio, não é que vinha uma narrativa e agora ele espiritualizou a narrativa, depois ele volta para a narrativa de novo. Não acontece isso, não é um prelúdio como das outras vezes. Porque nós percebemos no fluxo que a destruição das bestas ocorre. Na sequência, esse capítulo, ele narra a destruição do dragão. Então ele é continuidade do anterior. Outra coisa que é citada nesse trecho é que aqui ocorre a ressurreição dos crentes, onde não é citado mais à frente que ocorre uma nova ressurreição de crentes. Alguns também afirmam que essa guerra descrita aqui é a espiritualização da guerra anterior, que a gente já viu aqui, da espada da boca de Cristo, tal. Não. Quando for mais para frente a gente vai perceber que alguns detalhes comparativos mostram para a gente que não é a mesma guerra, são guerras distintas. Diante de todas essas afirmações, a conclusão que nós podemos chegar é que Apocalipse 20 ocorre literalmente do jeito que está descrito.
não é uma espiritualização. A visão de espiritualização desse texto está equivocada. Pastor, mas quem crê nisso poderia expor de suas diversas razões. Tudo bem, analisei também as razões. No entanto, o número de razões que me faz acreditar que isso é literal é muito superior àquilo que me faz acreditar que isso é espiritual. Para que eu possa espiritualizar Apocalipse 20, eu tenho que desconsiderar muita coisa. Eu tenho que abrir mão de uma lógica que eu estou usando desde o início do livro. Eu tenho que assumir uma forma de interpretação que espiritualiza o que eu quiser espiritualizar. E isso foge da lógica da interpretação saudável, que eu entendo como saudável. Não que quem interprete isso está pregando heresia, mas no meu entendimento é um erro teológico. Quem é você para falar de Agostinho? Agostinho eu gosto demais dele, mas ele estava errado na afirmação dele a respeito desse texto. Na minha concepção. Se ele tivesse vivido, ele dizer, mas você também está errado. Eu vou dizer, eu respeito também Vossa Senhora, Excelência. Chama ele de Excelência. Mas eu discordo. Expus aqui então as razões. Chegamos então diante da percepção de que o que esse texto vai nos revelar é que Satanás ele é preso para não mais enganar as nações, para que algo aconteça, e após isso ele é solto para voltar a enganar as nações, para que algo seja provado. Esse texto é a última tacada de Deus para dizer, eu avisei. Eu tinha razão. É por isso que o texto continua dizendo o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Após o diabo ser lançado, ser trancafiado para não mais enganar as nações, João tem uma nova visão, a visão de que tronos estavam diante dele. E esses tronos não eram o trono de Deus, mas eram tronos para que os que se assentassem neles tivessem a autoridade de reinar, julgar. Ele continua ampliando a explicação disso, dizendo, vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes, os que morreram na tribulação, são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram, que eles tinham morrido, foram ressuscitados, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí você diz, então quem vai reinar com Cristo durante 1000 anos, são somente os que morreram na grande tribulação, por causa de Cristo. Não. Por quê, pastor? O texto está claro. Leia umas 20 vezes aí, que você, só esse trecho aí você vai achar que eu estou errado. Mas vamos avançar. O verso 5 ele diz, o restante dos mortos. Por quê? Os que morreram nessa condição descrita, reviveram para reinar com Cristo. O restante dos mortos, aí você diz, olha aí, é o restante dos crentes que ele está se referindo, que não estavam na tribulação, mas que entregaram sua vida a Jesus antes da grande tribulação. É sobre esse que ele está fazendo referência. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Olha aí, está vendo? Era só a galera da tribulação que vai reinar por 1000 anos. Os outros que entregaram a vida a Jesus antes, não vão estar aí. Não é isso. Ele diz, esta é a primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição é aquela em que ressuscitarão para reinar com Cristo por 1000 anos. A primeira ressurreição é a dos crentes que passaram pela tribulação. Eu continuo afirmando isso. Você está equivocado. Não. Não existe segunda ressurreição. Só existe primeira ressurreição. A tal da segunda ressurreição é para condenação, não para salvação. Isso ocorre mais adiante. A gente vai chegar lá depois. Não hoje, mas para frente. Vamos continuar lendo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é? Essa que está descrita dos que vão reinar. Sobre esses quem? Esses que ressuscitaram para reinar.
A segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esses que ressuscitaram na primeira ressurreição não serão alvos da segunda morte, que é a condenação eterna. Portanto, eu não posso afirmar que crentes irão ressuscitar depois, porque se eu afirmar isso, que tem um grupo que vai ressuscitar depois, eu tenho que afirmar pelo texto que esse grupo está passível de serem alvos da segunda morte. E o texto não está dizendo isso. Portanto, a lógica é que a ressurreição chamada a primeira ressurreição é a ressurreição de todos aqueles que entregaram sua vida ao Senhor Jesus, estando na tribulação ou fora dela. Independente da condição. Isso me leva a desdobrar umas outras questões que eu não tenho tempo de trabalhar aqui, mas que leva a crer que a grande questão é: você é selado ou não pelo Espírito Santo de Deus? Se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, você tem a marca de Cristo sobre você. Se você tem a marca de Cristo sobre você, você jamais entrará em condenação. Se você jamais entrará em condenação, você participará da primeira ressurreição. Se você participa da primeira ressurreição, você reinará com Cristo por 1000 anos. Não tem outra alternativa. Pela lógica, certo? Essa verdade do reinado dos cristãos é uma verdade bíblica apresentada em toda a Escritura. Essa promessa de que haverá um reino futuro, de que Cristo reinará, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Senhor, toda língua confessará que Ele é Senhor, que nós reinaremos com Ele, é uma verdade presente nas Escrituras. Vamos nos concentrar nessas verdades descritas em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Diz assim: João escrevendo o Apocalipse para todas as igrejas e as futuras que iriam ler. Ele disse: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Pedro diz isso também. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 26. Diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Para quem ele está falando? Para as igrejas de Apocalipse. E as igrejas de Apocalipse é para todas as igrejas. Essa promessa é para todos. Por quê? Porque ele continua dizendo: e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele generalizou a mensagem. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 5, verso 10. O cântico diz assim: e para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não sobre os novos céus e nova terra, sobre a terra. A missão do povo de Deus no reino milenar será a missão de sacerdócio real do Senhor. Um reinado a ser executado com Cristo, sendo o povo que fará parte da realeza do novo reino. Ah, então você é governador da Paraíba, você é governador do Paraná, não. O reino milenar de Cristo é um reino de sacerdotes, não é um reino democrático, não é democracia, não é comunismo, não é capitalismo, não é. É um reino de sacerdotes, onde os
governadores e juízes desse reinado serão todos aqueles a qual foi prometido: vocês reinarão comigo quando eu reinar sobre todo o mundo. Vocês julgarão comigo quando eu julgar todo o mundo. E essa promessa, ela é feita por toda a Bíblia a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós reinaremos com o Senhor no período do milênio, de modo literal, como um reino de sacerdotes. Esse reino de sacerdotes é um reino de pessoas que julgarão conforme as Escrituras, que julgarão e guiarão o mundo conforme a palavra de Deus. Eu e você. E aí você diz, eles reinarão sobre quem? O povo não foi morto lá atrás? Vamos lá, vamos voltar para Apocalipse 19. 19 diz: e vi a besta, os reis da terra com seus exércitos. Que exército? O exército, guerreiros, soldados, reunidos para fazer guerra contra aquele tal. Ok. Quem é jogado no lago? Falso profeta, a besta. Depois, com a espada da boca, é julgado os reis e o seu exército, e o restante e as nações. Olha que interessante. Quais figuras se levantam? Quais figuras já foram julgadas? Já foi julgado aqui a cidade da Babilônia, personificação de toda a perversidade humana, perversão humana, poderio humano, arrogância humana. Foi julgada a prostituta. Foi julgado os reis da terra. Foi julgado os adoradores da besta. Foi julgado os exércitos que se lutaram contra o Senhor. Foi julgado o falso profeta. Foi julgada a besta. E as nações estão só assistindo. Ou seja, as nações verão a queda da Babilônia, verão a perseguição contra a igreja, verão a igreja ser revestida de poder, no exemplo das duas testemunhas, para profetizar de modo poderoso, e o mundo sentirá, nesse grande avivamento, o mundo sentirá o peso da palavra. Depois essa igreja será trucidada, perseguida, torturada. O mundo vai ver e vai se calar. O mundo vai ver a queda da Babilônia. O mundo verá a grande guerra contra o cavaleiro do cavalo branco. E o mundo permanecerá pianinho. As nações. Todos os elementos foram julgados. Falta agora as nações. Deus então dá a última tacada. Permitirei que as nações passem para o milênio. Mas eu vou dar a última chance. O problema é o diabo. Eu vou trancar ele. E vou reinar sobre vocês, junto com o meu povo que vocês humilharam, desprezaram, torturaram, mataram. Aqueles que vocês deveriam ter ouvido, vocês não ouviram. Os meus profetas, os meus sacerdotes, vocês não ouviram. Agora eles reinarão sobre vocês. E vocês apenas obedeçam. Eles reinarão sobre os que sobreviverem à batalha contra a besta e o falso profeta. E aqui nós entramos. Apocalipse 20, ele é o encontro de todas as promessas sobre reinado dadas a Israel, aquelas promessas dadas a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Aquela promessa, todo joelho se dobrará. Aquela promessa que Davi reinará sobre as nações, ele será o rei dos reis, o senhor dos senhores. O seu povo é o reino de sacerdotes, nação santa, povo escolhido. Todas as promessas estão agora cumpridas aqui. E todas as bem-aventuranças, que são as exortações de Deus. Bem-aventurado o que não se assenta no caminho dos pecadores, bem-aventurado. Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados
As bem-aventuranças agora se completam no seu ciclo aqui, na quinta bem-aventurança. Mas para a gente entender essa quinta bem-aventurança, vamos entender as anteriores no livro. A bem-aventurança de 20, ela diz, vamos começar lá em Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. Diz assim, no início da carta: bem-aventurado, feliz é aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isso é uma advertência para todos. Feliz é quem ouve o que está aqui e crê no que está escrito. Apocalipse 14:13, segunda bem-aventurança. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Terceira bem-aventurança, capítulo 16, verso 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. 19:9. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E agora essa bem-aventurança, perceba a diferença dela para as anteriores. Verso 6, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Por que bem-aventurado e santo? Porque já somos aqui glorificados, perfeitos, libertos dos nossos corpos falhos. Vamos reinar com o poder do Cordeiro, sem pecado, santos e separados para essa missão, sacerdotes perfeitos do Senhor. Por isso que bem-aventurado e santo quem aguarda esse momento com esperança. No entanto, reinaremos com Cristo por 1000 anos. Ao reinar com Ele por 1000 anos, não haverá mensalão, não haverá rachadinha, não haverá petrolão, não haverá nada disso. É um reino de justiça, bondade, amor, santidade, mas é cetro de ferro. É justo e correto. O mundo provará uma paz que nunca provou. O mundo provará uma bondade que nunca experimentou. O mundo provará um amor inesquecível. Mas o mundo também provará uma coisa para todos nós, no fim de tudo isso: que o problema não é o diabo. Porque o verso 7 diz: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da guerra, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Ele conseguiu, mais uma vez. O problema do teu pecado não é o diabo. O problema do teu pecado é que você ama o engano. Você ama ser enganado. Porque o mundo prova, finalmente, o reino que o mundo sempre desejou. Um rei justo, perfeito, santo, amoroso. Uma paz que o mundo jamais terá. Mas no fim de tudo, o mundo irá escolher de novo o fruto, porque a serpente enganará o mundo outra vez.
problema não é rei. É igual, tem uma frase que diz assim: Judas tinha o melhor pastor, o melhor amigo, o melhor conselheiro. Judas tinha o melhor de tudo, mesmo assim ele traiu Jesus. Então a culpa não é o teu pastor, a culpa não é os teus amigos, a culpa não é a tua igreja, a culpa não é isso, a culpa é você. Você que é o problema. Você é o problema. O maior inimigo que você tem é você. Não vem culpar Satanás, não vem culpar teu marido, tua esposa, não vem culpar ninguém não, porque foi isso que foi feito lá no Éden. A gente acabou de ler lá na frente, Gênesis 3. Foi a mulher que tu me desse. Não, foi a mulher não, foi a serpente. A serpente não, foi quem? É sua escolha, é o seu coração que ama o engano. Porque Cristo entrou no deserto e venceu, enquanto Adão no paraíso foi derrotado. Então o problema não são as circunstâncias, o problema é você. Você é o problema. É a tua vaidade, é o teu orgulho, é o teu ego, é o teu eu acho que eu sou a coisa mais, eu sou a última bolacha do pacote, eu sou a Coca-Cola do deserto, você é o quê? Esse é o seu problema. O rei da cocada preta tem um rei na barriga, e aí eu posso sair dizendo expressão a noite todinha, para provar para você que o problema é você. O seu problema é você. E aqui é a última tacada, é Deus dizendo o seguinte: olha, eu vou tirar a influência de Satanás do mundo, mas no fim o mundo vai se voltar contra mim de novo, porque o problema não é o diabo, o problema é o coração do homem. O problema não é o presidente, não é o governador, o problema é a população, é o povo. E os crentes precisam entender isso. Porque se os crentes não entenderem isso, eles estarão no grupo dos enganados. O verso 9 diz: marcharam então pela superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Acabou. As nações foram julgadas, pois as nações se reuniram sob o comando de Satanás, que passou 14 gerações aprisionado para não enganar. Por que 14 gerações? Porque dentro da cultura judaica, uma geração é de 70 anos. Então você tem que, se você pegar 1000 e dividir por 70, você vai ter 14 gerações. 14 gerações depois, 1000 anos, a gente está em 2020. Tem uma noção aí de quanto tempo não deve ter passado? 1000 anos depois. Eu tenho certeza que Jesus não vai mandar rasgar o livro de história, não. Ele vai dizer: deixa o livro de história aí para o povo ver o que aconteceu há 1000 anos atrás. Mas mesmo assim, quando Satanás aparecer, o povo vai dizer: Barrabás. É Barrabás que eu quero. O diabo, verso 10, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra, olha aí, a besta e o falso profeta. Tem um fluxo aqui, não é espiritualização não. Ah não, mas é porque a besta e o falso profeta foi morto lá, aí eu não lembro se é o preterista, né? Vai dizer assim: não, mas a besta e o falso profeta foi morto lá em Roma. Ok, calma. Você vai ter que espiritualizar muita coisa para trás. Gente, interpretar as profecias é igual o jogo de xadrez, é igual um labirinto. Se você tomar uma decisão de assumir uma posição aqui, essa posição vai gerar um problema para você lá na frente. Por isso que você precisa ter uma visão do todo e ser sincero com a interpretação, ao ponto de dizer: isso aqui eu não sei o que é, não vou assumir posição aqui, e eu sei que isso vai abrir para mim uma série de outros problemas lá na frente. O fato aqui então é que a besta e o falso profeta já estavam no lago de fogo, apontando que esse ato aqui é posterior ao ato da guerra anterior. E aqui diz que a besta e o falso profeta estão no lago de fogo e enxofre,
E o final do texto diz: e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. O inferno é fichinha diante do inferno do inferno. O lago de fogo é o inferno do inferno. E aí, existem algumas pessoas ensinando por aí uma doutrina, uma heresia, que é uma heresia, não é um erro não, é uma heresia, chamada aniquilação total. Que diz que Deus, por sua misericórdia, irá aniquilar todas as almas de modo que as pessoas não irão sofrer eternamente. Mentira. Porque Jesus disse que lá haverá choro e ranger de dentes. Eu até falei para o pessoal aqui no início, né, uma brincadeira mórbida, né, a minha pequena é chorona, né, Samanta é chorona. Tem hora que ela está abusada, aí ela chora, chora por qualquer coisa. Aí eu disse assim, eu digo, é por isso que Jesus disse que lá no inferno vai ter choro e ranger de dentro, porque é chato, viu? Choro é chato demais. Eu sei que no Hades, né, no inferno, o choro é um clamor, uma dor, ranger de dentes de dor. A figura é sofrimento eterno. Então, onde existe a ideia de aniquilação total? Ah, não, mas é porque o lago de fogo é uma aniquilação, porque ele está dizendo que é não sei o que lá, e parará, aí vem a viagem. O que é que o texto está dizendo? Serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Quer mais clareza do que isso? Só se botasse aqui uma observação. Pelo amor de Deus, não invente outra coisa não. É isso que eu falei e ponto. Porque o que tem por aí de gente dando mortal bíblico para tentar aliviar a justiça de Deus em nome do amor, não é brincadeira. Mas entende uma coisa, para quem acompanha a série desde o começo, olha a quantidade de vezes que Deus deu oportunidade aos homens, e os homens negando, blasfemando, mentindo, enganando, matando, roubando, estuprando, fazendo as desgraças, as misérias que a gente vê no mundo todo, e acabando com tudo, e Deus tome misericórdia, esperando, pregando, dizendo, ouçam, e no fim Deus ainda diz assim, para ninguém me acusar de que eu sou injusto, eu ainda vou dar uma última chance, vou tirar o diabo do mundo. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Eu imagino que o reinado vai ser o seguinte, é gente querendo entrar em esquema de corrupção, aí vai lá, sacerdote Janailton, olá, ei meu amigo, eu vim aqui com a Lava Jato de Jesus, acaba com esse esquema de corrupção aí, rapaz, o reinado aqui é sério, tá ligado que o reinado é sério? Dá lá alguma carteirada logo assim com a cruz, ó aqui, ó. Aí depois de tudo isso, Deus diz assim, presta atenção, vai, sai, hey, vamos montar um novo governo mundial, o povo, aí, tá vendo? O problema sou eu? O problema é o diabo? O problema é esse povo. Aí você vai dizer, realmente, o problema do mundo é a educação, a criminalidade é a educação. Vai ver que tem ladrão extremamente educado. Pós-doutor em alguma coisa, o cabo ainda rouba. Tem nada a ver com a educação. O problema da criminalidade é falta de policiamento. Você pode estar dentro da cadeia, o cabo mata, dentro do presídio, o cabo mata o outro. Cheio de cabo ainda trancado. Arruma não sei aonde e ainda mata o outro camarada lá dentro. O problema não é isso não. O problema é o coração humano. Por isso que, quando os que dizem que essa guerra aqui, ela é diferente da outra guerra, ou que ela é a mesma guerra, vamos entender algumas coisas, só para a gente fechar o raciocínio aqui. Lá no capítulo 16, do verso 14 ao 16, a gente não precisa ir lá não. Está fazendo referência à Primeira Guerra, não à Primeira Guerra Mundial, de Apocalipse. Lá essa é liderada por Satanás, então não é a mesma, já começou. Segundo, o primeiro exército foi destruído pela espada da boca do Senhor, esse foi destruído por fogo. Segunda. Terceira, no final da primeira,
o falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo. Essa é o diabo que é lançado. O alvo dessa batalha é julgar Satanás e todas as nações. O alvo da anterior era julgar a besta, o falso profeta e os adoradores da besta e seu exército. Estão entendendo o que é esse barulho, né? Diante de tudo isso, irmãos, o que esse texto nos comunica é que mesmo o enganador, Satanás, capiroto, Beelzebu, o cão, o diabo, o bicho preto e tudo que você tiver de nome para dar para ele, mesmo que ele seja preso por 1000 anos, e que Cristo reine absoluto em um reinado de total bondade sobre todas as nações e justiça, na hora que ele for solto, o povo vai cheirar sangue e vai provar toda a sua depravação de novo. E isso é a causa do engano e da condenação das nações. Está lá, COP26, o povo tudo dizendo assim, vamos salvar o meio ambiente. O crente, ele tem responsabilidade sobre o meio ambiente, saiba disso, viu? Você tem. Isso não é discurso de progressista, não. Você tem. E um dos principais ministérios de Satanás é enganar. Discurso bonito. O diabo, ele não vem para você dizendo assim, eu sou o diabo e vou te pegar. Não, ele vem com um cara lá que está transmitindo, né? Mas ele vem lá, com uma carinha bonita, cantando, entra na minha casa. E você, eita, Jesus, entra mesmo, Jesus. Primeiro, entrega sua vida a Jesus, que ele não entra só na tua casa não, ele entra no teu coração. Então não precisa tu ficar pedindo para ele entrar na tua casa não. Entrega a vida a Jesus, já resolveu o problema. Não precisa mais nem cantar, tu deixa sair para outra pessoa cantar. Ele vem como a irmã colocou hoje, né, uma música, pelo amor de Deus, uma música da Priscila Alcântara, né? Pelo amor de Deus, gente. Jovens, adolescentes, abram os olhos de vocês. Não se deixe ser enganado por esses influenciadores gospel, não. Teve um aí que recentemente que casou com um cabo, depois se divorciou do cabo, depois disse que o cabo bateu nela, depois não sei o que lá, foi um maior escândalo. Ela faz, você vê ela fazendo rios. É porque Jesus, não sei o que lá, Jesus. Ela mexe mais no cabelo do que fala de Jesus. Aí você diz assim, essa mulher está querendo aparecer, ela não está querendo falar de Jesus, não. Ela quer cativar corações. E vai analisar a doutrina para tu ver, é engano, é cilada. A música que a irmã compartilhou lá, como é o nome da música? Liberdade, Priscila Alcântara. Gente, pelo amor de Deus, aquela música está cantando a história de Lúcifer, entre aspas, né? Porque tem dúvidas a respeito disso. Mas está contando a história de um anjo caído. Eu caí do céu, perdi minhas asas. Mas agora eu aprendi a voar, a ser feliz. E não sei o que lá. E aparece um cabo, não sei de onde, numa praia. E você diz, o que danado é isso? O que ela está contando é o seguinte. E aí a frase da música é: não deixe ninguém dizer quem você é. Olhe para mim e você verá. Como? E se eu disser que eu sou um hipopótamo? Eu vou virar um hipopótamo? Não vou. Posso morrer de dizer, mas eu não vou. Aí se você chegar para mim e disser, pastor, você está doido dizendo que é um hipopótamo. Você não é. Ei, você é hipopotofóbico. Você está me dizendo que eu não sou não. Você é... Parece um discurso bonito? Parece. Parece amor, the love wins. O amor vencerá, parece. Todos unidos pela paz mundial. Parece bonito, mas vai analisar as ferramentas. É o engano a ferramenta. Aí você vai olhar os comentários da música, está lá. Você é a pessoa dessa geração, representa essa geração. Eu fui liberto ouvindo essa música. Liberto de quê? Com a história do diabo? Tu foi liberto com uma música contando a história de Satanás. Você se sentiu livre como ele se sentiu? Pelo amor de Deus, gente. É sutil. O diabo, ele não vem para você com um chifre, um tridente na mão, dizendo assim, vem aqui que eu vou acabar com a tua vida. Não, meu amigo, ele vem com um engano. Ele vem com a verdade ao engano, que você vai ver que o engano é engano. Simples assim. O problema da humanidade, meus irmãos, não é o diabo. Mas o problema da humanidade é o amor que eles têm pelo engano. Porque o engano torna o pecado bonito.
O engano torna o teu erro culpa do outro. Eu sou assim porque eu sou vítima. Se eu tivesse oportunidades, eu não tinha feito o que eu fiz. Oportunidade para quê? Não, se eu tivesse educação, saúde, se eu tivesse, eu não me envolveria na criminalidade. Não. Conversa. Que tem gente que está na pindaíba e o caba está num sinal, trabalhando, vendendo doce para sustentar a família. E não está roubando, não está matando. Mas para você se sentir menos culpado, aí você vai dizer, o problema é a sociedade, o problema é meu pai, minha mãe, que gerou uma neurose em mim. O problema é a neurose. Aí vem Freud para explicar, para tirar a culpa de você. Isso chama-se engano. Isso chama-se engano. Seu coração se submete ao Senhor como rei. Seu coração ama a verdade, deseja buscar e conhecer e obedecer? Pastor, eu desejo. Se você não desejar a verdade de fato, no dia que você tiver a oportunidade de negar o Senhor, você vai fazer isso. Porque o engano te dominará. Entenda isso. Não existe um tribunal injusto nas mãos do Senhor. A humanidade não será condenada por causa do diabo, não. O diabo, ele só revela a condenação que já existe no homem. Ele apenas mostra um caminho alternativo de engano. Se você comer esse fruto, é certo que não morrereis. Se você namorar essa menina descrente ou esse menino descrente, você crente namorar ele ou namorar ela, é certo que você será feliz. Isso é mentira de que julgo desigual, isso é conversa. Vai vir muito discurso dizendo para você, relativizando o pecado, dando lógica para o pecado, dizendo para você que pecado não é pecado. Teve uma vez, eu até citei isso aqui, um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, o sexo antes do casamento não é pecado não. Eu disse, por que não? Aí o cara disse, porque é o seguinte, olha, a Bíblia condena a fornicação, e fornicação no latim vem de fornos. Fornos eram locais onde assava pão, lá na Roma Antiga. E no lugar onde assava pão, ou seja, na padaria, do lado, as prostitutas se prostituíam. Então os homens que passavam comprando pão e se prostituíam com a prostituta, eles estavam praticando fornicação. Por isso a palavra fornicação se refere ao ato de estar naquele lugar dos fornos para a prostituição. É isso que é pecado, mas sexo antes do casamento não é pecado não. Olha o giro que o caba deu. Aí eu disse, meu irmão, deixa eu te responder. Primeiro, a palavra fornicação vem do latim. A Bíblia não foi escrita em latim, ela foi escrita em grego. A palavra fornicação no grego significa porneia, sexo fora do casamento. Matei teu esquema. Não, é porque eu vi isso de Caio Fábio. Ai, Jesus amado. Pelo amor de Deus. Quem ouviu de quem? Pelo amor de Deus. O cara escolhe o que ele quer ouvir. Hoje em dia na internet é assim. Pastor, isso é pecado? Aí você diz, meu irmão, a Bíblia diz, é pecado, meu irmão, isso não está certo não. Não sei o que lá, não é pecado. Pode ter certeza, tu vai achar um cara que vai dar um argumento tão lógico, tão profundo, um malabarismo tão grande que tu vai dizer, é óbvio que esse cara, ó como ele é inteligente, ó como ele é preparado, ó como ele é, só que você está ouvindo você mesmo, é só isso, você está ouvindo o próprio coração. Você só achou um mané que fala o que você quer ouvir. Só isso. Foi o que você achou. Você achou um discurso que te agrada. Continua sendo engano. Por isso que se Deus tirar o engano do mundo, o mundo vai andar na linha, mas na hora que tiver a oportunidade de engano, o mundo vai entrar no engano de novo, porque eles nunca amaram o Senhor. Talvez você queira servir a Deus, não porque você ama o Senhor, mas é porque você está vendo alguma outra vantagem.
E por isso que nas primeiras oportunidades enganosas, você cai. Porque você não ama o Senhor, você ama o engano. Liberte-se, ame o Senhor. Porque você não vai poder culpar ninguém dos seus erros. Ninguém. Seus erros são culpa sua. Meu coração não fez um convite descuidado ou impensado.